Hoppercast para você com uma pauta bem bacana que é uma possibilidade, pode ver que venha a acontecer, e quem vai trazer essa possibilidade de você ter uma releitura, uma melhoria nos instrumentos de avaliação do ensino superior é a Simone Horta Andrade. Simone, querida, você é membro da CONAIS por notório saber. Que legal! Tu se sente bem em saber que você está lá porque você desenvolveu uma trajetória pessoal e profissional que todo mundo reconhece a competência em você? Super interessante sua pergunta, Vianney. Fico muito honrada, porque eu não sabia que era esse o nome e fui descobrir que é notório saber pela Lei dos Sinais. Quando eu fui nomeada, então fui convidada no ano passado a ser um dos 5 membros da CONAIS. Por notório saber? Notório saber, que eu fui descobrir que era por notório saber, a partir da lei. Então, essa denominação está na lei. A CONAIS é um órgão colegiado de supervisão e coordenação dos sinais, Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. E a gente chama de guardião dos sinais. Sim, é o guardião sim. dos sinais. E ela é composta, então, por membros do governo. Então, tem de várias secretarias, membro da SERES, da CESU, da CAPES, da CETEC, membro de corpo docente, tem um membro de discente, tem de técnico administrativo e tem 5 membros de notório saber. E eu tive a felicidade de receber esse convite para E você que está com a gente aqui, se você não sabe, quando você recebe uma comissão ou quando vai vai preencher os instrumentos de autorização de curso, avaliação de curso, credenciamento, recredenciamento da instituição, aquele formulário não foi o INEP que inventou, foi a CONAIS que estabeleceu aquele formulário. O INEP é o executor da ação que utiliza os formulários, os instrumentos, né, que a CONAIS cria. Então, essa menina aqui está no grupo, não dos guardiães, mas dos todo-poderosos. Tá? Agora, me diz, a gente tem já, de tempos em tempos, uma revisão dos instrumentos, uma releitura dos instrumentos. E o instrumento, quando ele é criado, ele é carregado, ele traz a norma acima dele para que ele possa espelhar a norma, e ele traz a expectativa de que aquele instrumento ajude a uma melhoria da qualidade na educação. Na verdade, um instrumento não é um controle, ele é um indicativo. Essa releitura que a CONAIS agora está incumbida de fazer, qual será a filosofia que será aplicada? Qual que é o pensamento que vocês estão discutindo e aplicando para essa releitura? Bom, primeiramente, Vianney, é isso. Os instrumentos, eles precisam ser revistos de tempos em tempos, porque a realidade muda, né? A vida muda. A vida é dinâmica, as instituições são muito dinâmicas, o ensino é dinâmico. Então, os instrumentos têm que acompanhar. Há, de tempos em tempos, então, uma revisão que passa pela CONAIS, é uma das atribuições da comissão. E a filosofia dessa discussão de agora é aderência à realidade. Aderência à realidade. É transformar os instrumentos mais próximos da realidade das instituições, desmembrando, então, alguns indicadores. Desmembrando quer dizer criando, transformar 1 em 2, 3, 4, vai aumentar o instrumento dele, socorro. Não. A gente tem, na verdade, um termo de sigilo, né, assinado com o INEP, quem conduz, na verdade, toda essa discussão é o INEP. Então, assim, eu não posso adiantar nada, mas a discussão é essa, transformar os instrumentos em mais aderentes. Aderentes à realidade. E a realidade é muito dinâmica, né? Você vê esse processo todo de você ter os instrumentos formalizados, ele é muito recente no país, né? Você não pegou essa época, mas eu peguei a época do PAIUB, eu peguei quando o CRUB fazia as proposições, quando você fazia uma avaliação meramente pela estrutura, aí depois foi incorporado o acervo de laboratório, depois é que veio a dimensão docente. Então a gente veio num aprendizado mesmo aí de 40 anos para a criação do que seriam instrumentos ou parâmetros para avaliação das instituições e dos cursos. E essa dimensão que você traz agora, aproximar da realidade, eu me sinto prestigiado por ela, porque como eu trabalho muito com educação à distância, é uma realidade nova, que nós temos 200 anos de educação presencial no Brasil e só 25 de EAD. E a EAD acabou sendo muito regulada por espelhamento. Não é? Perfeita palavra. Por espelhamento.
E em 200 anos o ensino presencial era a única alternativa, e agora nos últimos 25 anos chega a EAD, que já se tornou hegemônica na graduação. É meio pirante isso. Não, tanto é que ela não tinha, né, um instrumento próprio. Você pega um instrumento, alguns indicadores para a educação à distância. O resto era tudo importado. Tudo importado da educação presencial. E o modelo é completamente diferente, né? E tem que ser, deve ser. Deve ser. Né? Então, assim, isso eu achei bem interessante essa proposta do INEP, Vianney, que eles, nessas comissões que foram instituídas para discutir os instrumentos, o que eles fizeram foi criar uma comissão específica para EAD. Então, especialistas de EAD estão discutindo agora o instrumento. Estão fazendo propostas para o INEP, o momento é esse. Foram nomeadas comissões específicas, né, para formação de professores, EAD, saúde, e essas comissões estão fazendo propostas para o INEP. Sim, tá muito rica a discussão na educação à distância, porque agora a gente tem discutido parâmetros de qualidade, estão discutindo parâmetros de qualidade reais, e não é importante espelhar simplesmente aquilo que é aplicado, que é proposto na educação presencial. Eu vejo do bem, mas eu tenho uma memória do mal em relação a isso. Porque ali em 2006, 2007 foram criados parâmetros nacionais de qualidade, baixado de gabinete, e que obrigaram as instituições a colocar acervo físico nos polos, a fazer métricas daqui, métricas dali, e aquilo não era um comprometimento com a aprendizagem, era um comprometimento com a estrutura. Então, o investimento das universidades privadas e públicas ficou durante 8 anos direcionado para a infraestrutura que seria em tese utilizada por alunos e professores, e que não utilizavam, porque cada vez mais a sociedade foi se virtualizando nos processos de aprendizagem aplicados a EAD e também no presencial. Depois chegou o smartphone, então foi uma revolução completa, e nós ficamos uma década perdida montando estrutura, parede, prédio. A EAD do Brasil era líder mundial até 2006, e ela ficou bloqueada até 2013, só quando a Cleonice Reim participou da estrutura de governo, e ela fez uma nota técnica passando a trabalhar com os indicadores de aprendizagem e de qualificação de curso, que ela trouxe as qualificações de ENAD, as qualificações de CPC, para fazer não uma desregulação, mas para dar uma maior autonomia de operação para as instituições. Então a gente saiu de calcular tijolo, de calcular parede, para calcular desempenho, né? Então a Cleonice, ela foi assim, ela é um doce, né? Tá vontade de apertar, abraçar. Aí, que chance a gente tem, evidentemente que você tem isso, que chance a gente tem de voltar a calcular tijolo, e que chance a gente tem de intensificar a métrica de aprendizagem? Esse é um debate importantíssimo que deve ser feito. E não só para a EAD, para a educação presencial também, Vianney, porque assim, esse olhar do MEC, do INEP, para as edifícios, para as edificações, já está mais do que provado que não mede a real. E por que é tão difícil deixar de calcular edifício? Não tem essa resposta, né? Porque o que me angustia é isso, a gente voltar a ter métricas de infraestrutura hegemônicas ou de titulação hegemônicas, ao invés de ver o desempenho do aprendiz. A gente tem uma base de dados muito rica de informações, né, Vianney? Então, você pode pegar, construir indicadores a partir dessas bases de dados e criar métricas mais factíveis, mais próximas da realidade, do que ficar olhando novamente os tijolo. As edificações. Uma coisa que me dói por dentro, assim, no coração, posso me abrir para você? Pode. Posso me abrir para você, né? A gente teve o Provão, né? O Paulo Renato, grande abraço, né? E aí depois a gente migrou para ter os sinais, tá? O Dilvo, meu amigão lá de Florianópolis, tá? Beijão para você. Aí a gente vem nos últimos anos perdendo força do ENAD no cálculo do CPC e do IGC. Por exemplo, o ENAD hoje, se eu tiro um ENAD 1 numa turma, mas se eu tenho insumos muito altos,
e o preenchimento do formulário pelo aluno muito qualificado, eu acabo indo com CPC 3, 4 ou até 5. Então, é um desprestígio para a aprendizagem. Alguma discussão nesse sentido é possível de acontecer dentro da comissão? É possível sim. O ENAD também está dentro desse pacote de revisão, de reformulação por parte do INEP e que, obviamente, passa essa discussão no âmbito da CONAS também. O INEP tem propostas de reformulação. Eu acho que você falou muito bem, o ENAD caiu e eu acho que ele foi muito desacreditado durante um tempo, né? Assim, as próprias instituições sempre falaram muito mal do ENAD, então assim, e falavam para o MEC, então isso ecoa, né? Aquilo que a gente estava falando ali agora há pouco, que as falas ecoam, né? E acabam se tornando verdades, Sim. né? Às vezes falas dissociadas se tornam verdades. E o ENAD aconteceu um pouco ele foi Perdendo peso, perdendo prestígio. É um exame importantíssimo, é a principal forma de você verificar. Nós estamos, ao mesmo tempo que o ENAD foi perdendo prestígio, o IDEB foi ganhando prestígio, a Provinha Brasil foi ganhando prestígio, o PISA foi ganhando prestígio, o Enem foi ganhando prestígio. Exames de estudo foi ganhando no mundo inteiro. E o ENAD, pobre ENAD. Não, mas o formato do ENAD foi ficando obsoleto, né, na verdade, Vanei. Então, mas aí, ao invés de se discutir um novo formato, de se propor um novo ENAD, acabou optando por diminuí-lo, né? Ele tá reduzido, ele está desacreditado e é o que você acabou de mencionar. Ele foi perdeu peso. Perdeu peso. Nos índices, né, nos indicadores, mas isso também ecoando muito do que se falava antes. As instituições... É porque o aluno não ia para o histórico, então não tinha comprometimento. As instituições falam, não, mas eu não posso ter o meu CPC totalmente baseado quase que integralmente baseado no ENAD, porque eu tenho os alunos que boicotaram, enfim, e é verdade, acontecia mesmo, aconteceu de verdade, muitas vezes, muitas instituições. Ok, eu te fiz um monte de perguntas, eu te exprimi, eu te apertei, você foi super gentil, você foi super elegante, mas eu acabei não te dando espaço para você colocar o que é o teu sonho de realização nessa tua missão que é transitória, de pertencimento ali, né? O que você espera deixar? É um coletivo, mas tem a tua contribuição. O que você espera de resultante, não de número de instrumento, de uma resultante para a educação brasileira desse ciclo do qual você está participando? Muito obrigada por essa pergunta, porque assim, todos nós temos muitas atribuições, a CONAS, na verdade, é um cargo sem munos, né, sem remuneração nenhuma, então eu estou lá tenho interesse em contribuir, né? Porque eu tenho o meu tempo, o tempo hoje de todos nós é um tempo, né, valioso. Então eu realmente tenho, foi a primeira pergunta que eu me fiz quando eu recebi esse convite. Falei, o que eu gostaria de deixar como legado nessa minha passagem, que é transitória, um cargo de mandato. Qual é o sonho que você quer que se transforme em realidade? A CONAS tem suas atribuições legais, né? A gente não pode inventar a roda, né? Ela tem limitações, mas uma das atribuições que ela tem, além de revisar, avaliar os instrumentos, dentre outras também, é propor diretrizes para políticas educacionais. Essa atribuição, que é ampla, ela entra que é aí que eu gostaria, minha formação jurídica, né? Eu gosto de trabalhar com norma, de propostas normativas e me interesso e gosto muito, especialmente, né? Me aprofundei na educação. Então, o que eu gostaria de deixar de legado é apresentar para o MEC, como CONAS, né? Todo o grupo, né? Não só eu, obviamente, propostas, diretrizes para um novo modelo regulatório da educação superior brasileira. Um novo marco regulatório, mas não só o marco é um arcabouço normativo. É o conteúdo dele. Mas aí a gente precisa de uma discussão prévia. Qual que é a função da regulação? Qual que é a finalidade dessa regulação da educação superior? E aí, a partir dessas perguntas, apresentar diretrizes propostas para um novo modelo de regulação para a educação brasileira, porque o que está
né? A gente já tem bastante experiência, exitosas e não exitosas. A gente já tem, acho que, bagagem para repensar de forma bem profunda esse modelo posto. Nada do que foi, será. Então vem um novo dia, vem um amanhã aí. Muito obrigado. Dá um take 5 aqui. Fica ligado aí, tem mais Ropercast para você, tá? Vasculha no canal aí que você acha. Um recadinho final? Bom, dizer que eu estou muito feliz e agradecida por estar aqui com grandes especialistas da área, um ambiente muito qualificado, de grandes debates, muito, muito rico mesmo a experiência. Ok.